Oi, gente! Eu sou a Nina e o vídeo de hoje é um vídeo extremamente atrasado, mas que eu vi as pessoas fazendo essas tags e eu achei interessante, então resolvi trazer mesmo assim, até porque início de ano eu tava sem saber assim exatamente o que fazer e trazer pra cá, mas essas pessoas tiveram ideias melhores que as minhas, então por que não roubar? Não é mesmo? Como toda boa artista, roubando as coisas dos outros e dando a sua versão, né? Tamo aí, tamo na área. E as tags que eu estou mencionando são de dois canais específicos. O primeiro é o canal da Juliane, Arte no Fim do Mundo, que fez e liberou essa espécie de tag para quem quisesse responder, falando meio que fazendo uma retrospectiva colorida de 2023, né? E logo em seguida, alguns dias depois, a Tatá, do Tatá Colorindo, também tem canal aqui no YouTube, tem Instagram. Vou deixar tudo linkado, aparecendo aqui na tela para vocês seguirem, como também vai estar tudo no box da descrição, os vídeos diretos para as tags delas. Aí eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é respondendo a tag da Juliane, e a segunda parte respondendo a da Tatá Colorindo. São duas tags, eu tava com a ideia de juntar elas duas, mas eu reassisti os vídeos e percebi que eram meio que abordagens diferentes. Então eu vou responder a elas em dois vídeos separados mesmo, melhor assim. E vai ser toda uma retrospectiva sobre essa coisa de coloridos de 2023. Pro final desse ano de 2024, eu espero eu mesma trazer uma de arte. Falando de arte no geral, que eu produzi, coisas que eu fiz. Então vai ficar para o final desse ano, né? Por enquanto, fiquem com essas minhas só de coloridos mesmo e de materiais de colorir. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá. Primeiro, a Juliana separou a tag dela em 12 perguntas, como se fossem 12 perguntas para cada mês do ano, né? Tópicos, que ela chama assim no vídeo, né? Para meio que cada tópico remeter a uma recordação aí de cada mês do ano, né? Então, a primeiro tópico dela é para a gente falar sobre o que a gente considera o melhor colorido, o nosso melhor colorido de 2023. E daí eu vou mostrar um colorido que eu fiz, inclusive em live aqui no canal, vou deixar linkado, tá bom? Para quem quiser ver essas lives, que é este colorido aqui. É o colorido do fauno, foi a primeira sequência de lives que eu fiz aqui no canal. Ele foi todo feito com os lápis de cor da Obus. E eu adorei todo o processo dele. Ele vai aparecer aqui de novo. Eu utilizei caneta dourada aqui para dar uns detalhes. Estou mexendo assim para ver se é possível vocês verem. Ele já foi feito mais pro final do ano passado, né? Então foi em novembro, bem no finalzinho de novembro. E esse colorido tem várias questões do porquê eu considero ele o melhor, né? A paleta de cor dele é maravilhosa, é incrível, perfeita, linda e maravilhosa. A técnica que eu apliquei aqui, que fui misturando duas referências que eu achei no Pinterest, eu também achei muito boa. Eu acho que eu estou melhorando bastante na questão de luz e sombra. Isso vale tanto para minha própria arte, como para o que eu trago também nos coloridos. Então, eu considero isso aqui meio que um resumo do quanto eu estudei bastante luz e sombra no ano passado, né? E reforcei muito isso com teoria da cor, que era uma coisa que eu já dominava um pouquinho melhor, mas eu acho que agora luz e sombra eu tô bem mais craque, sabe? Então, eu acho que esse colorido representa bem isso, porque é meio como se fosse um resumo, né, prático de toda a teoria que eu estudei no ano passado. Depois desse primeiro tópico, nós vamos para o segundo, que foi o colorido mais difícil em relação à técnica, né? E aí eu volto com o bonitinho, porque é o colorido que tá logo ao lado daquele. Como eu disse, no ano passado eu estudei bastante, pesquisei muito,
em relação à teoria da cor e luz e sombra, né? Então, esse colorido aqui também, que tá inclusive na mesma paleta de cor desse aqui, desse lado, ele também é um reflexo desses estudos. Ele ainda não está finalizado, como vocês podem ver, eu ainda quero finalizar as serpentes da Medusa. Ele foi, apesar dele ter sido um colorido que eu fiz relativamente rápido, o rosto dela e aqui os entornos que eu fiz do corpo dela, ele foi um colorido que eu tive que ver muitos vídeos, eu tive que fazer algumas práticas para chegar nisso aqui, né? Então, eu testei essas técnicas em outros coloridos de pele, e aí, por fim, eu trouxe para cá nessa. E eu considero um ápice, assim, de tudo que eu estava praticando. Ele foi feito ainda na primeira metade do ano, quando eu estava até ainda mais tímida, né, em arriscar essas coisas. Mas ele já é uma evolução, ele já representa uma evolução muito grande. Então, eu gosto muito dele. Ainda não está terminado, né? Essas serpentes, como são muito repetitivas, né? Fazer o efeito delas é muito similar. Isso me desanima um pouco. Mas é um colorido que eu quero com certeza finalizar, porque ele representa muita coisa. O terceiro tópico que a Ju aborda, né, na retrospectiva dela, é o colorido que você mais se divertiu fazendo. E aí, esse colorido já era, né, também ensaios de técnicas. E nele eu resolvi aplicar muito lápis de cor neon. Eu tava a fim de fazer uma coisa realmente mais divertida e sair mais assim da minha zona de conforto. Eu já utilizava os lápis de cor neon, mas assim, muito pouco. Esse colorido aqui eu acho que eu de fato perdi mais o medo, sabe? Eu adoro esse colorido. Ele foi feito com os lápis de cor da Atriz e eu usei bastante a caixinha de neon, misturando, né, com as outras cores que eu tenho aqui do Tris Mega Soft. Mas o grande destaque aqui que eu quis dar foi para a caixa neon. Então, tem neons aqui, né, nos efeitos da pele dela. Misturado com esse azulzinho que é do tom pastel, tá? E também com turquesa. E aqui, ó, tem bastante, assim, brincadeira com os lápis neon. Eu gosto muito desse peixinho aqui que eu fiz. Eu achei que deu um destaque incrível. E, obviamente, a pele dela também tá incrível. Eu fiz ele pro... Eu comecei ele para fazer pro Mermaid, né, do ano passado. Pra fazer uma sereia, né, no mês de maio. Mas não, eu só iniciei ele, eu vim terminar ele em julho já. E eu gosto bastante desse colorido aqui. Também representa. Eu acho que aqui eu ainda estava um pouquinho mais tímida, sabe? Com relação a esse jogo de luz e sombra, mas ainda assim eu dei um efeito muito bacana nele. Eu gosto muito dele. Continuando aqui, a Ju fala no tópico 3 dela pra gente falar de uma conquista, né? O que é algo que a gente nunca se imaginou fazendo, mas fez nesse ano. E aí eu vou falar que foram duas conquistas juntas. A primeira foi a coragem de adquirir o livro, porque, na verdade, eu adquiri esse livro da Lulu Maio mais assim por curiosidade, mas eu tava com bastante medo de não dar certo essa curiosidade. Eu vou explicar por quê. Eu já tentei colorir alguns avulsos assim, desses fofinhos, sabe? De pessoas que fazem ilustrações mais fofinhas. Já tentei colorir da Rita Berma, por exemplo. Já tentei colorir. Nossa, eu não tô me lembrando de outras ilustradoras. Eu acho que eu tinha um free da Lulu Maio, que também. Camila Cabral tem umas ilustrações frees que eu também peguei pra colorir. E assim, não é o tipo de ilustração que me atrai a colorir. Eu percebi isso. Eu começava até, mas no meio dava um bloqueio, sabe, assim, de que cor usar, de como fazer aquilo ficar interessante. E eu adquiri esse livro, ele estava muito barato. Eu acho que ele foi 30 e poucos reais na Amazon, numa promoção maluca aí que teve. E foi assim, foi uma arriscada a aquisição, né? Mas eu consegui colorir essa primeira ilustração aqui e eu gostei dela. Ela me deu muito trabalho. Eu demorei um bocadinho nela, assim, porque, como eu disse, me dá uma travada. Eu não sei explicar o que é.
E aí o que me destravou foi meio que tentar seguir aqui a cartela de cor desse início, né? E tentar utilizar tons pastéis somente, tons pastel, perdão, somente, né? Eu não é assim o meu colorido preferido da vida, tá? Mas ainda assim eu gostei do processo, que pra mim no final das contas é o que vale, né, nessa coisa de colorir. Pelo menos eu curti o processo. E eu gostei, tem alguns pontos altos, né, nessa ilustração. Mas eu já colori outra da Lulu Maio, e aí essa outra eu já acho que me achei em como colorir o estilo dela, né? Então, pra mim foi meio desafiador. Não é o tipo de coisa que eu gosto de colorir. Eu não pretendo adquirir mais outros livros dela, eu tenho dois. Mas, e assim, eu tenho certas ressalvas pra adquirir esses artistas que têm essa pegada mais fofinha, sabe? Eu acho que o que mais me atrai no momento talvez seja a Mick Takei, que também tem uma pegada fofinha e tal, mas eu me sinto ainda de uma certa forma atraída para colorir as coisas dela. E a Eri, e assim, que são dois artistas que eu me lembro assim no momento, e só, sabe? Outros não me encantam tanto. O tópico é maravilhoso esse aqui, porque sempre tem, né? É o tédio, que é aquele colorido que foi mais chato de fazer, né? Que deu aquela. Despertou o nosso tédio, né? E aqui vai um inacabado já, porque isso aqui tá há 1000 anos que eu tento terminar isso aqui e não sai, que é simplesmente esta maravilha aqui. Oceano Perdido, como vocês viram aí, né? E o que mais me trava nesse colorido não são nem os peixes e a repetição, é essas coisas aqui no meio, esses espaços que eu não faço a menor ideia do que é que eu vou fazer com eles. E assim, de verdade, isso me trava demais, assim. A última ideia que eu tive, assim, que eu achei que seria interessante era transformar isso aqui como se fossem pedras. E provavelmente vai ser a que eu vou caminhar para fazer mesmo, sabe? Pedras d'água, né? Fazer uns efeitos aí delas, tipo de gema. Não sei se vai ficar interessante, mas esse colorido eu pretendo finalizar ele nesse ano, assim, por questão de honra, sabe? Eu acho que eu iniciei ele no ano em que eu adquiri esse livro, que no caso foi em 2019, e eu nunca terminei. Então já deu, sabe? Já deu. O sexto tópico é um flop, que é aquele que você considera que deu errado. Eu teria meio que dois coloridos para colocar aqui nessa categoria. Eu vou mostrar primeiro este daqui. Esse colorido, ele não é ruim, mas eu não sei explicar, eu não curti muito ele, né? E eu queria ter feito uns efeitos aqui de noite melhor, mas como eu já estava há muito tempo nele e eu não terminava, eu tive uma certa ânsia para terminar logo ele, então acabou que eu não fiz isso. O Nice Little Tower tem uma briga eterna com esse livro, por causa que até agora só o Super Soft que funciona nele. Outros lápis não funcionam. E esse colorido eu tentei utilizar outros lápis, entendeu? Então, assim, foi me frustrando um pouco no processo. Mas ele está acabado. Não ficou como eu queria, né? Por isso que eu considero um flop. Mas tá aí, né? Ele tá na área. E outro que eu também considero um pouco flop, esse aqui do Summer Nights, que é essa Fênix. Quer dizer, nem sei se isso aqui era para ser uma fênix. Enfim, eu queria ter trabalhado mais ela toda em tons pastel, como aqui eu comecei ela, né? E fiz até um bom efeito aqui nessa parte. Só que aí depois eu guardei os lápis e esqueci quais foram os lápis que eu usei. E para retornar depois eu não sabia nem qual era a marca, sabe, que eu tinha pegado aqui. Então, aí eu fui fazendo outras coisas e tal, aí foi saindo total da proposta.
Tá finalizado, não tá exatamente ruim, mas fugiu completamente do que eu tava imaginando no começo. Então, considero também meio que um flop. Criativo, o melhor fundo. E aí a gente volta de novo pro Metamorfia e de novo para aquele mesmo colorido. Esse degradê aqui eu já fiz em outros momentos, mas eu acho que esse daqui foi o que eu soube melhor trabalhar essa transição, sabe? E eu gosto muito dele. No ano passado eu não me atrevi muito a fazer fundos muito diferentes, sabe? Teve anos que eu fui mais criativa, vamos assim dizer. Então foi bem difícil eu escolher um, porque eu vi que todos eu tinha mais feito só assim um degradê, ou tinha só seguido mesmo a proposta que o ilustrador já tinha deixado. Eu não criei, sabe, tantas coisas. E aí fica até como uma observação para nesse ano eu fazer mais isso, né? Porque eu gosto muito de trabalhar o fundo. Mas nesse ano, acho que por conta da minha correria, eu não foquei tanto nisso. O oitavo tópico é o de favoritos. E aí, nesse tópico, pede para você escolher só um, né, de cada. Então, é para ser um livro e um material favorito. Sim, é para você escolher um lápis de cor. Aliás, um material, não, mas obviamente eu escolhi lápis de cor e um livro. O lápis de cor que eu escolhi desse ano são os ovos, né? Eu adquiri eles em 2022, finalzinho de 2022, mas eu botei eles para jogo mesmo nesse ano de 2023 e eu usei eles muito, assim, muito, muito, muito. Tem lápis, né, que já estão assim bem menores. O meu preto dele tá acabando já. E esse lápis para mim é incrível. Ele é uma junção daquilo que o Supersoft tem de melhor, que é a maciez e a construção de camadas, que é relativamente fácil, e também com uma certa precisão a mais, uma dureza a mais, que lembra, por exemplo, para quem tem, né, os lira escolares. Então ele é como se fosse esse casamento assim de dureza e maciez na medida certa. E eu gostei muito deles para colorir. E eu tô assim de um jeito que eu adquiri outros lápis depois, mas eu tô assim meio desanimada para adquirir mais, porque para mim eles são tão perfeitinhos que eu tinha só que repor mesmo eles, sabe? Focar neles. E de livro favorito, esse daqui que eu vou colocar, eu não colori nada nele, praticamente. Eu terminei um colorido que estava começado quando eu recebi ele, que foi esse daqui. Estava iniciado a princesa, eu acho que o vestido dela, o cabelo e acho que só. E aí eu fiz, completei todo o resto. Não é assim dos melhores coloridos, mas eu era fascinada nesse livro aqui da Eri. Eu adquiri ele no desapego e, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu consegui adquirir ele. Então, ele é um livro incrível e ele aborda um tema que eu amo muito, que é contos de fada, né? Então, eu quero colorir mais ele nesse ano. E no ano passado, eu meio que ficava querendo pegar ele, mas aí tinha tantas outras coisas que iam aparecendo, e coisas que eu queria terminar, né, de colorir, que acabou que ele ficou só com esse colorido mesmo. Mas nesse ano eu quero fazer pelo menos uns 5 coloridos nele. Esse próximo tópico é maravilhoso, que é Work in Progress, né? Ou WIP, que a gente chama, né? Que são aqueles coloridos que você não finalizou e ficou para 2024. E, gente, assim, eu tenho uma penca, sério. Eu devo ter aí perto de uns 20 coloridos que eu iniciei e eu ainda não terminei. Mas eu vou mostrar uns para vocês que para mim são os mais urgentes, assim, de finalizar. Eu adquiri esse livro no final do ano e comecei a colorir um dele que por conta aí de umas correrias que eu tive no final do ano, eu acabei não finalizando, que é este aqui. Mas assim, apaixonadíssima nesse
colorido e definitivamente vou terminar, talvez ainda até o final de janeiro eu consiga concluir ele. E ele é maravilhoso de colorir, o papel desse livro é incrível, enfim, só maravilhas. Outro também que pra mim é urgente, né, eu finalizar. Gente, eu tenho tanto colorido inacabado nesses livros da Hannah Kaufman, que é brincadeira, viu? Eu tenho aqui essa página de entrada que eu comecei e nunca finalizei. Esse livro aqui ele foi comprado, adquirido de segunda mão. E já veio colorido aqui feito, né, iniciado. Eu queria terminar esse relógio. Também nunca terminei. Deixa eu ver. O que mais? Esse daqui a moça finalizou. Aí tem esse. Esse daqui, ele é muito antigo, quando eu comecei ele. E também ainda não finalizei. Fiz só esse, essas cores do fundo. E é isso. É isso. Esses são os inacabados desse daqui. E eu quero muito finalizar eles. E do Magical, esse daqui é o Summer Nights, né? Do Magical Doll também tem um bocadinho. Aqui eu só coloquei o meu nome, mas eu quero fazer essa página. Esse daqui eu tava finalizando também e ainda não terminei. Deixa eu ver. Tem mais. Eu tenho certeza que tem mais. Porque eu tinha contado e tinha 6. Olha esse daqui, eu comecei a pele, nunca terminei. Esse daqui eu consegui finalizar, pelo menos ainda no ano passado, mas também estava começado e foi uma luta para eu terminar, mas finalizei. Aí tem este aqui. Eu sou doida para pintar esse sapinho, sabe? E o da página de entrada. É isso mesmo. Pronto. Deixa eu ver o que mais. Se acalme que coisa incompleta é o que não se falta. Eu adquiri esse livro aqui em um desapego, né? Que é o Rhapsody in the Forest, da Kanoko, primeiro livro dela. E aí eu estava inaugurando ele aqui. Era lá para um desafio do Convém. É um grupo no Instagram que eu participo, só que nunca finalizei também. Eu tinha começado essa corujinha. Elas duas são da mesma espécie, só que essa daqui é como é o filhotinho dessa daqui. Eu peguei até uma foto de referência no Pinterest, cheguei a começar a fazer o colorido junto com o pessoal que estava colorindo as corujinhas também. Mas também está aí belíssimamente inacabado. E aqui são só alguns, tá? Tem muito, muito mais, mas esses aqui que eu tô mostrando são assim os que eu quero concluir com uma certa urgência, né? Várias aspas aí na urgência. O 10º tópico é o livro do ano, né? E no caso, esse é o livro que você mais coloriu. Foram esses dois aqui, o Magical Doll e o Summer Nights. Porque eu fiz um vídeo aqui no canal para falar de lápis tons de pele, e aí eu saí colorindo várias peles, né, nesses livros, utilizando esses lápis, e aí ficou que eu colori só as peles, entendeu? Para poder o vídeo sair com uma certa um tempo aí de uma certa forma hábil, né? Então eu tinha feito essa pele aqui, aí tava tentando concluir esse, né? Como eu tava mostrando. Essa daqui foi uma das peles que eu fiz, mas essa eu consegui finalizar. E tem uma outra que foi feita no Daydreams. Hannah Kaufman foi, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que eu mais colori nesse ano. Então, assim, olha essas duas aqui. Eu sou doida pra terminar elas. Eu tô fazendo aqui uma representação como se fosse eu e minha irmã, sabe? E eu queria muito terminar, fazer aqui as cores que eu mais gosto, nesse lado aqui, as que a Helena mais gosta, enfim. Então,
Esses 3 livros, assim, foram os que eu mais peguei da Hannah Castle, justamente por conta desse grande review que eu fiz de várias marcas de lápis de cor que tem tons de pele, né? Caixas próprias, né, para tons de pele, focado em tons de pele. E aí acabou que, como Hannah tem muita pele, eu fiquei colorindo muito nesses livros. São esses 3 da Hannah os que mais tem colorido. Se eu não estiver ficando doida, o Magical Doll é o que mais tem, né? Seguido do Summer Nights e por último Daydreams. Por fim, a tag fala sobre projeções para 2024, né? Que é que eu quero muito pintar. Bom, eu quero terminar os que eu comecei, principalmente esses que eu iniciei na Hannah Castle, né? E nesses outros livros que eu adquiri, que eu meio que deixei as coisas por fazer, né? Como eu mostrei aqui para vocês já. Além disso, eu quero continuar treinando muito nos coloridos a questão da luz e sombra, porque eu acho que eu ainda tenho muito a melhorar. Então, é uma coisa que eu quero trabalhar mais, né? E trazer também, como eu notei disso de 2023, né? Trazer esse trabalho maior também nos fundos, porque era uma coisa que eu fazia mais antes, mas aí nesse ano de 2023 eu deixei um pouquinho de lado. Então, nesse ano, focar mais nisso e continuar, né? Sempre melhorando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Essa é a primeira parte, né? Respondendo essa tag. Próxima parte vai ser a da Tata Colorindo, que eu vou continuar, né? Fazendo uma espécie de retrospectiva. Não deixem de ver também os canais das meninas, né? Reforço isso. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de dar o like, de se inscrever aqui no canal. E comentem aí como é que estão também as coisas para vocês, as projeções de vocês para 2024 aqui no nesse vídeo. Deixem aí nos comentários. Comentem também se vocês quiserem sugestões de próximos conteúdos. Deixo também aqui as minhas redes sociais, as outras que eu estou ativa no momento. E a gente se vê muito em breve, gente, no próximo vídeo. Tchau, tchau.